Mas repare, a ideia então era modernizar o Brasil e a modernidade era símbolo de indústria. Qual era a indústria que nós íamos produzir? Entendam essa história porque tem a ver com a nossa contradição de hoje. Ora, tudo que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume já dá uma pista de que tem um mercado consumidor brasileiro para esse tipo de produto. Então eles montaram uma estratégia de substituir importações. Tudo que eu compro do estrangeiro em grande volume, eu vou tentar passar a produzir aqui dentro e vou, em vez de pagar em dólar, pagar com real. A moeda da época, sei lá qual era, porque nós tivemos mais de 20 moedas ao longo desse tempo todo. Eu ajudei a fundar, que está em circulação hoje aqui. Então, repare, fizeram um mapa da substituição de importações. Vamos fazer a indústria, vamos fazer a indústria. Opa, primeira pergunta chata. Quem vai pagar esse negócio aí? Olhando para os capitais privados, lá como hoje, eles eram muito precários. Era muito pouco dinheiro acumulado, que é o que se chama formação bruta de capital do país. O Brasil praticamente não tem poupança nacional. E daqui a pouco eu chego lá, mas assim, olhando para os capitais privados, eles eram pequenininhos e politicamente ariscos à novidade. Ora, por quê? Porque concentrados na oligarquia do café e da cana-de-açúcar, do latifúndio, no escravismo, etc, etc. Nasce daí, para a gente entender pragmaticamente, a ideia de que o Estado brasileiro, ele mesmo ia ser o capitalista que não tínhamos na burguesia privada rural brasileira. Então o Estado brasileiro é chamado a ser ele próprio financiador dessa estratégia de industrialização do Brasil, inclusive da infraestrutura necessária, a estrada, a energia, né, a telefonia, as comunicações, etc., os portos, os aeroportos, tudo isso tinha que vir junto com o esforço de industrialização. Porém, o Estado brasileiro, lá como hoje, também não tinha dinheiro. O Estado era muito deprimido do seu ponto de vista fiscal. Vocês estão muito ouvindo falar nessa coisa fiscal? Olha a tragédia no Brasil e a nossa incapacidade política de equacionar isso. Então o país não tinha dinheiro também. Nasce daí uma ideia que era fazer uma espécie de atalho. Ora, eu quero industrializar, eu quero fazer infraestrutura, o privado não tem dinheiro e o que tem não quer se comprometer porque é contra ele a novidade. O Estado vai fazer, mas não tem o dinheiro. Eu tenho dois caminhos para resolver. Olha a ideia. Um é construir o dinheiro. Coisa que as famílias fazem. Porque quando a família quer melhorar de vida, ela aperta o cinto. Ela faz hora extra, guarda um pouquinho de dinheiro e vai fazendo. Vai acumulando para botar o filho na universidade, vai acumulando para comprar uma casinha, vai acumulando para comprar um carrinho. Vocês todos, o nosso povo, sabe disso. Pois bem, o Estado brasileiro não quis ir por esse caminho. Porque politicamente aqui significa cobrar imposto de rico. Concretamente. Então, lá como hoje, a gente preferiu o atalho. Qual era o atalho? Tomar dinheiro emprestado dos outros. Ora, para que eu tome dinheiro emprestado dos outros, se introduz no imaginário brasileiro a ideia de que eu tenho que ser um bom moço internacional. Ponham aspas nisso. Então, quando o mundo estabeleceu um perfil do bom moço internacional, eu tenho que me adaptar a esse perfil do bom moço internacional para poder acessar os dinheiros que eu não tenho capacidade de economizar aqui dentro, vou tomar emprestado deles. Na época, faço um parênteses, não era todo aberrante. Por quê? Porque os capitais internacionais, ao longo da década de 30, 40, 50, 60 e até o fim da década de 70, portanto, quase meio século, os capitais eram de longo prazo e barato. Então, o Brasil, eu fiz essa pesquisa quando eu tive esse período em Harvard, o Brasil passou 30 anos contratando, Ronaldo, a 3% de carência, você tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha 3 anos para começar a pagar, juro anual de 3%, os comerciantes que estiverem aqui estão pagando mais ou menos isso a cada 2 meses, para descontar a duplicata, a gente pagava por ano, 3%, e 12 anos para pagar em prestações do dinheiro. Então, pensaram os do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma a Petrobras, 3 anos depois, quando começasse o prazo de carência vencer e eu começasse a pagar as prestações, a Petrobras estava faturando $1 bilhão por ano. Então eu tinha mais 11 anos para frente e o faturamento de um ano já pagava o que ainda tinha 11 para frente. Danado a tomar dólar emprestado lá fora, barato, e abrir Brás aqui dentro. Era telefone Brás, estrada Brás, petróleo Brás, eletricidade Brás, telefone Brás, estrada, enfim, tudo que é o aeroporto Brás, tudo isso que o Brasil foi fazendo. Para que essa
estratégia acontecesse, tinha que botar duas coisas mais na jogada que tem a ver com o nosso drama de hoje. A primeira, como é que eu vou fazer nascer uma indústria substituindo diretamente a importação, se essa indústria mal estiver nascendo e a concorrência internacional já esmagando no nascimento? Então nasceu aí a ideia de fazer uma redoma de proteção do mercado brasileiro. Nós fechamos o mercado brasileiro à concorrência internacional. De novo, correto, porque como é que a indústria vai nascer? Se ela mal nascente, já está outra com ganho de escala, até praticando preço artificial nesse mercado para não deixar nascer o concorrente. Isto é verdade hoje, não é de ontem, não. Isso era verdade lá, mas segue sendo muito dramaticamente, mais gravemente ainda, verdade hoje. Os do tempo tiveram coragem. Fecha o mercado para dar um tempo para a indústria brasileira tomar talo, né? Crescer, encorpar, aí eu abro e ela vai concorrer já encorpadinha. Essa é a primeira característica. Qual é o efeito disso para o contemporâneo, para o futuro daquela data, que não dava para ver? É que nós deitamos em berço esplêndido da preguiça tecnológica. Nós não entendemos até hoje o caráter disruptivo da velocidade com que as tecnologias sofisticaram os modos de produção, os produtos e serviços desejados pela humanidade. E aí não vimos isso acontecer. Resultado prático, o Brasil hoje. Por quê? Porque a substituição de importação era a seguinte: ao invés de eu desenvolver uma inteligência brasileira, eu ia copiar a inteligência dos outros. Por exemplo, o Celino Kubitschek, a primeira indústria automobilística do Brasil é a Volkswagen, que veio para São Bernardo do Campo e era uma linha de montagem de segunda mão. Quando ela botou lá em São Bernardo, que o Juscelino tem uma foto que o Itamar depois reproduziu, o Juscelino e tal, o Brasil se sentiu o maior. Nós estamos igual os alemães, produzindo um Fusca igualzinho os alemães, com uma diferença: a tal da produtividade. O que é isso? A gente gastava 100 para fazer um Fusca por dia, os alemães com a linha de montagem nova gastavam 100 para fazer 4 Fusca por dia. Esse é o primeiro impacto da tecnologia. Agora é assim, a gente gasta 100 para fazer um Fusca, eles gastam 1 para fazer 1000 Fuscas. Resultado prático, ficou inviável. O nível de maturidade tecnológica brasileira morreu e nós não vimos isso. Não quisemos ver isso. Nos recusamos até hoje a ver isso. Bom, isto funcionou. Vamos fazer um registro importante, porque eu quero fazer homenagem para a juventude que está aqui dentro. Com esta modelagem, com esta coisa que foi pensada pelos políticos da época, portanto, economia não é lei da gravidade. Economia não é a lei da gravitação universal, que você, basta observar, porque você não tem como interagir com isso. Economia é o oposto. Economia é uma arte que a política desenha para este, para aquele ou para aquele outro rumo, para beneficiar este, aquele ou aquele outro grupo de interesse na sociedade. Pois bem, nesta data, o Brasil montou esta engrenagem e funcionou. Nós somos, até hoje, o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Todo mundo, a meninada está ouvindo hoje a China. Pois bem, a China precisa, Chico, crescer mais 15 anos acima de 6%, e eu desconfio que ela não vai conseguir, para bater o recorde do Brasil. Nós somos o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Em ambientes acadêmicos internacionais que eu frequento, de debate, as pessoas referem esse período como o milagre brasileiro. O milagre. O Delfim Neto, que é um dos protagonistas desse modelo no período autoritário, disse: ora, isso é muito injusto, porque milagre é efeito sem causa, né? E no caso do brasileiro é um efeito construído pela inteligência do brasileiro e tal, o que não dispensa, né, a bênção de Deus, que afinal de contas tem que estar, na minha fé, acima de tudo. Pois bem, funcionou. Nós crescemos, viramos a 15ª economia industrial do planeta, partindo do nada. O que prova para vocês, a meninada aí, para a juventude, para os adultos que estão perdendo a crença de que esse país não tem defeito genético. Nós somos uma nação poderosa. Nós somos uma nação extraordinária. Não é por patriotada e por amor, no meu caso, mal correspondido pelo Brasil. Não é por amor, é pela história. Ninguém tem a nossa proeza. Porém, este modelo exauriu-se e produziu uma contradição. A contradição, ao empatar capitais públicos do tempo presente, lá data,
e do tempo futuro, que é o resgate da dívida, em infraestrutura, em indústria, etc., etc., nós desertamos da agenda popular. Nós produzimos, nesse período, sem nenhum planejamento, a maior urbanização da história do mundo. Aqueles 82% que moravam no sertão, no campo, passaram a morar nas cidades em 30 anos. 82% passaram a morar na cidade. Nunca houve na história da humanidade, nem a China, que está sofrendo um processo de superurbanização. Lá eles são autoritários, regulam, não deixam a migração acontecer com favelamento, etc., etc. Portanto, só nós estamos nessa. 80% do povo, em 30 anos, sai do campo para morar na cidade. E nós não vimos isso acontecer, fizemos de conta que não vimos, mas fomos simplesmente cínicos. Porque há quem diga, e eu cito Delfim Neto de novo, que na data diz, primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Então o dinheiro que nós não empatamos na reforma agrária, uma agenda do século XVIII nos Estados Unidos, foi empatado em fazer estrada. O dinheiro que não fez saneamento básico, que não investiu em educação, foi concentrado em infraestrutura e na base industrial do país. Siderurgia, mineração, petróleo, etc., etc., etc. Essa é a primeira grande contradição. Ao sermos o país que mais cresceu na história da humanidade, produzimos a mais brutal concentração de renda do planeta Terra. Hoje, 40 anos de democracia depois, democracia protocolar, democracia de baixa energia, democracia sem cidadania, democracia podre, nós fracassamos. A democracia fracassou. Porque 40 anos depois de redemocratizados, 1% dos brasileiros são donos da metade da riqueza do país. Se achar grave isso, 5 pessoas, os dedos de uma mão, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que eu conheço pessoalmente, são donas de o que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres desse país. E não pagam imposto. 40 anos de democracia, dominados pela retórica de esquerda ou de centro-esquerda. A considerarmos verdadeira a retórica do social-democracia do PSDB e a retórica do PT, e sem querer nem... Porque eu não espero que a direita conserte isso. Eu acho que é dever histórico do plano do campo progressista consertar isso. Porque a característica da direita é o egoísmo. É o laissez-faire, é deixar que cada um se vire, que riqueza e pobreza é fruto da selvageria do mercado e pronto. E isso é mentira, historicamente. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o epicentro do capitalismo mundial, 1% da população só possui 28% da riqueza. E em nenhuma hipótese, terra do Zuckerberg, do Bill Gates, terra não sei de quem, dos grandes bilionários, trilionários, do Jeff Bezos, do Elon Musk. Lá não tem essa história de 5 pessoas ser dono de 100 milhões, das posses de 100 milhões das pessoas. Ninguém aceita isso. Em nenhum lugar do planeta Terra tem nada parecido. Concretamente, e meu irmão, é o seguinte, a riqueza de um país, se tiver toda aqui, não está acolá. É assim mesmo. Quer andar em Maceió? Passa na Ponta Verde e vai para a periferia. E não é o problema aqui, não. O problema é São Paulo. Passa na Faria Lima e dá uma volta numa favela de São Paulo mesmo, para você ver o que é a aberração intolerável, pelo menos para o meu padrão de decência moral, de atitude humanista. Eu vou morrer brigando contra isso. Pode me chamar de pavio curto, pode me esculhambar à vontade. Agora, nem mais bajular eleitor, eu vou.